Nós já estamos aí chegando na última parte do livro. Nós entramos hoje na última parte do livro dos Juízes, capítulo de número 17, do verso 1 até o 13. Nós vamos trabalhar todo esse capítulo hoje. É um capítulo bem curtinho, com uma história também um tanto quanto curta. Livro dos Juízes, capítulo 17, a partir do verso 1 até o verso de número 13. Nós temos seguido essa exposição juntamente com a exposição do livro de Marcos, alternando entre uma e outra. Eu vou ler a palavra do Senhor e peço que você acompanhe a leitura, que você ouça com alegria, ouça com fé a leitura da palavra de Deus nesse momento. Havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas, e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo, eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim, ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: Da minha parte, dedico esta prata ao Senhor Deus a favor do meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma de fundição. Por isso, agora eu devolvo esta prata a você. Porém, o filho devolveu a prata à mãe, que pegou 200 moedas de prata e as deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim, este homem, Mica, veio a ter um santuário, fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, e consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. Naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita e estrangeiro naquele lugar. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita, de Belém, de Judá, e estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fique comigo, como meu conselheiro e sacerdote, e lhe darei 10 moedas de prata por ano, a roupa e o sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem, e o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser sacerdote, e o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor. Ó Pai, obrigado pela Tua palavra. Obrigado, Senhor Deus, ó Pai, por esta oportunidade que temos de lê-la, meditar nela. Que o Senhor fale conosco, Deus. Que o Senhor aplique Tua palavra, Tua vontade aos nossos corações. Que Teu Espírito Santo traga entendimento e aplique Tua santa palavra às nossas vidas e corações. Oramos a Ti em nome de Jesus. Amém e amém. Não há temor a Deus é o título do nosso sermão desta noite. Nós vivemos numa época, queridos, em que as pessoas têm medo de muitas coisas. Temos medo de perder o emprego, medo de ficar doente. Nós temos medo de fracassar, medo de sermos rejeitados, medo do que as pessoas vão pensar, medo de perder a nossa reputação. Nós vivemos preocupados com tudo, com aquilo que os outros podem também fazer conosco ou pensar ao nosso respeito. Nós vivemos numa época de muito medo. Nós tememos muito. Tememos por nós, pelos nossos filhos, pelos nossos bens, pelo nosso trabalho. Mas existe uma pergunta ainda profunda que é necessário ser feita. Nós ainda temos temor de Deus? Será que ainda temos? Será que há em nós temor ao Senhor? Uma pergunta que precisamos fazer hoje.
Porque é possível, é bem possível, nós termos medo de todas essas coisas, de homens e não temer a Deus. É possível ter medo de decepcionar os outros e não ter medo de desobedecer o Senhor. É possível cuidar muito da imagem, da nossa imagem, diante das pessoas e ao mesmo tempo não nos preocuparmos com a maneira como Deus vê o nosso coração. É bem possível. É bem possível nós levarmos uma vida sem temor ao Senhor. E é bem provável que por isso o capítulo 17 de Juízes seja tão desconcertante. Porque é uma história estranha. Pelo menos para mim é. Causa uma estranheza. Nós saímos de um período de guerras, de pessoas entrando em conflito, grandes conflitos, que pareciam que não ia acabar nunca, e de repente nós estamos dentro de uma casa. Um filho, sua mãe, o relacionamento entre eles, histórias familiares. À primeira vista parece ser uma história pequena. Diante de Sansão e filisteus, e 1000 homens, e templo caindo em cima de todo mundo, parece ser uma história pequena. Mas Deus está nos mostrando aqui algo muito maior. Ele nos mostra aqui que o problema de Israel não era apenas aquilo que acontecia fora deles. O grande problema de Israel não eram os filisteus, não eram os moabitas, não eram os cananeus. O grande problema não era. O grande problema de Israel estava dentro deles. Era o coração desse povo. O coração de Israel. E por causa do coração de Israel que Deus conduziu filisteus, moabitas, cananeus até eles. E quando não há temor de Deus, até mesmo a religião, ela continua existindo, mas Deus deixa de governar. Algumas coisas parecem que vão continuar acontecendo da mesma forma, mas será que Deus está ali? Será que de fato Ele está? E é isso que o capítulo 17 do livro dos Juízes nos chama a enxergar nesta noite. O que acontece com uma pessoa? O que acontece com uma família? O que acontece com uma igreja quando Deus deixa de ser temido? O que pode acontecer? Porque a perda do temor de Deus, ela não permanece apenas dentro do coração. Ela começa no coração, mas rapidamente ela alcança nossa família, nosso culto, nossa vida. E é isso que o texto fala conosco nessa noite. E eu gostaria de trazer aqui algumas questões em 2 momentos. O nosso texto ele é dividido aqui em 2 blocos, verso 1 a 6, depois do verso 7 até o verso de número 13, e depois tirar aqui algumas aplicações para as nossas vidas. Mas vamos lá. Olhando para o nosso texto, e olhando para a história dos juízes, a impressão que dá para nós é que chegamos no fim da história. Parece que a história, às vezes a gente pensa assim, que a história dos juízes acabou com Sansão. Porque de fato Sansão é o último dos juízes. Perceba, Mica não foi em nenhum momento aqui nomeado juiz. E nem aqueles que virão após Mica serão nomeados juízes. Sansão foi o último. E muitas vezes, quando a gente trabalha o livro dos juízes com as pessoas, com as crianças, adolescentes, a gente acaba em Sansão. Mas a história, ela continua. Mesmo que ele seja o último juiz, mesmo que a sua morte parece ser o último evento cronológico desse livro, nós saímos com um juiz morto, um resgate incompleto e mais 5 capítulos pela frente. E o que a gente faz com esses 5 capítulos que faltam? O que nós fazemos com essas histórias que ainda estão diante de nós? Essas histórias elas vão compor a 3ª e última parte desse livro. E aqui a mudança na forma narrativa, ela é brusca. Perceba que o texto que você leu, ele é muito diferente, narrativamente falando, dos textos anteriores. Ele é muito diferente. Porque nós não sabemos aqui, nós não temos menção do período, se é logo após Sansão ou não. Quem sabe, enquanto acontecia a história de Sansão, nós não temos aqui um aspecto cronológico muito bem determinado, definido.
para a gente dizer, é logo após Sansão. Nós não temos aqui. Imagine você andando numa via asfaltada e de repente você entra numa estrada cheia de cascalhos. É basicamente assim que a gente se sente ao sair de Juízes 16 e entrar em Juízes 17. Muda tudo de uma forma brusca. As histórias a seguir que nós temos aqui são exemplos. E eu gostaria que você enxergasse dessa forma. São exemplos do porquê o resgate do Senhor era tão importante. Saímos da história de Sansão com aquele ar de superioridade, cheio de críticas diante de suas atitudes. Porém, com essas histórias que seguem agora, Deus pega um espelho e coloca diante de nós e diz: ok, Sansão errou. Mas vejam só aonde vocês estão. Vejam só como vocês são. Vejam só o que vocês estão fazendo. Criticar Sansão é bom, não é? Olhe para vocês. Vejam agora quem são vocês. Esse é o motivo por que vocês precisam de um resgate. Esse é o motivo. Não há refrão da apostasia de Israel aqui. Não há anúncio de uma nova opressão. Não há figura central de um juiz. O escritor, ele muda o seu estilo para retratar agora a confusão de um povo depravado. A confusão de um povo entregue ao seu pecado. E ele faz isso exibindo tanto a confusão de Israel, quanto a depravação de Israel. No fim, queridos, o povo de Deus está construindo seus próprios deuses, ou destruindo o seu próprio povo. É isso que os capítulos seguintes vão nos mostrar. Ou Israel está construindo deuses, ou está destruindo o seu próprio povo. O nosso texto começa, verso 1 até o verso de número 6. Narrando a história de Mica, um ladrão e também um sacerdote. Esse é o Mica, esse é o personagem central da nossa história. Diz o texto: havia um homem da região montanhosa de Efraim, cujo nome era Mica. Ele disse à sua mãe: as 1.100 moedas de prata que lhe foram roubadas e a respeito das quais a senhora me falou e proferiu maldições, eis que esse dinheiro está comigo e eu o peguei. Então a mãe lhe disse: que o Senhor o abençoe, meu filho. Assim ele devolveu as 1.100 moedas de prata à sua mãe, que disse: de minha parte dedico esta prata ao Senhor, Deus a favor do meu filho. Será usada para fazer uma imagem de escultura e uma imagem de fundição. Por isso agora eu devolvo essa prata a você. O filho, porém, devolveu a prata à sua mãe, que pegou 200 moedas de prata, deu a um ourives, o qual fez delas uma imagem de escultura e uma de fundição. E a imagem ficou na casa de Mica. E assim este homem, Mica, veio a ter um santuário. Fez uma estola sacerdotal, alguns ídolos do lar, consagrou um de seus filhos para ser o sacerdote. E naqueles dias, não havia rei em Israel. Cada um fazia o que achava mais certo. Essa história começa, a nossa história de hoje, começa com a confissão de um ladrão. Um efraimita chamado Mica roubou 1.100 moedas de prata de sua própria mãe. Assim começa o texto. Mas quando ele ouviu a sua mãe pronunciar uma maldição, provavelmente ali invocando um julgamento divino para aquele ladrão, que a mão dele caia, que doenças alcancem o lar dele, enfim, não sabemos quais as maldições essa mulher proferiu. Mas ao ouvir a sua mãe, então, pronunciar estas maldições, ele devolve o dinheiro e confessa o seu crime. Mãe, sabe aquelas moedas que roubaram e a senhora detonou com o ladrão? Então, tá aqui elas, fui eu que peguei. Ele confessou o seu crime. A sua mãe, ela rápida em fazer declarações solenes, ela agora invoca a bênção do Senhor para seu filho. E solenemente o texto vai dizer que ela dedicou aquela prata ao Senhor com a intenção de usá-la para fazer um ídolo. Na verdade, ídolos. É mais de um aqui.
É mais de um. Uma imagem de escultura e uma de fundição, com aquela prata. Ela pegou 200 ciclos ou 200 moedas de prata, devolvida, e as entregou a um ourives, para que ele produzisse esses ídolos, que ela então colocou na casa do seu filho. O que nos demonstra aqui que aparentemente Mica era o líder espiritual da família, pois ele tinha o seu próprio altar pessoal, e esse não era simplesmente um altar pessoal, ele tinha até uma estola de sacerdote, que ele mandou fazer para ele. Ele tinha ali os seus ídolos domésticos, e chamou um dos filhos, e consagrou um dos filhos, o seu sacerdote. Não era um levita, ele nem é descendente de Arão e de Moisés. Mas um dos seus filhos se tornou um sacerdote. Queridos, nós temos aqui uma típica família religiosamente confusa. É o que nós temos aqui no nosso texto. A sua mãe amaldiçoou, abençoou, jurou, tudo num espaço de 2 versículos. 2 versículos. Uma maldição, uma bênção e um juramento. Rapidamente. Mica possuía o seu próprio centro de adoração. O fato aqui interessante é que havia próximo a eles um local específico, oficial, para se encontrar e adorar e cultuar a Deus. Se você for no capítulo 18, verso 31, um capítulo depois, você vai perceber que havia um local em Siló, pertinho dali, para se adorar o Senhor, para se cultuar o Senhor. Mas Mica não. Mica quer ter o seu santuário doméstico. Mica quer ter a sua própria igreja, o seu lugar para adorar a Deus, o seu centro de adoração pessoal. Queridos, há muita coisa errada aqui nessa imagem, nessa história. Mica era um ladrão. Ele roubou a sua própria mãe. Mica é um idólatra. A sua mãe compartilhava da mesma obsessão por ídolos. E parecia acreditar que poderia manipular o Senhor com as suas declarações solenes. Seja amaldiçoando, seja abençoando, seja jurando. Uma família tipicamente religiosa. Ao ver então uma maldição, ela achava que podia ser transformada em bênção por meio de uma rápida promessa. E que ela faria ídolos para o Senhor. Além do mais, o que houve com as outras 900 moedas de prata? Porque o texto nos diz que ela declarou as 1.100 ao Senhor, mas só usou 200. E as outras 900? É um povo tipicamente religioso. Tipicamente. O que resta aqui ao narrador, o que resta aqui ao escritor desse livro, é simplesmente balançar a cabeça, desaprovando, não acreditando no que está acontecendo, e observar ali o que o vácuo de liderança em Israel havia levado aquele povo. Porque o final é uma declaração de desapontamento. Não tinha rei em Israel. O povo estava perdido. Cada um fazendo o que queria. Não havia ali uma pessoa para poder olhar para aquela situação e chamar a obediência, chamar uma mudança. Cada um fazia o que considerava certo. Cada um fazia. A declaração reflete aqui, essa declaração, não havia rei. Algumas pessoas até dizem que parece ser um clamor já pró-reinado, pró-monarquia. Mas é interessante que essa declaração, ela reflete muito mais o ideal deuteronômico de um rei.
Não simplesmente de um rei que se assenta, mas de um rei que promove a lei por meio de seus ensinamentos e do seu exemplo. Veja o que Deuteronômio diz. Capítulo de número 17, verso 18 ao 20. Também, falando sobre esse rei, também quando se assentar no trono do seu reinado, mandará escrever num livro uma cópia desta lei, feita a partir do livro que está com os sacerdotes e levitas. O rei terá esse livro consigo e nele terá todos os dias da sua vida, para que aprenda a temer o Senhor, seu Deus, a fim de guardar todas as palavras dessa lei e estes estatutos para os cumprir. Ele fará isso, para que o seu coração não se exalte sobre os seus irmãos e não se desvie do mandamento, nem para a direita, nem para a esquerda. Assim prolongará os dias do seu reinado, ele e os filhos dele no meio de Israel. Nosso escritor aqui, queridos, claramente tem em mente um tipo particular de rei. Claramente ele tem em mente isso. Um rei que defenderia os padrões da aliança do Senhor. Um rei que defenderia os padrões da aliança de Yahvé. Esse tipo de rei, assim argumenta-se, teria posto fim a essa adoração bastarda que estava sendo feita por Mica. Não é simplesmente a monarquia, como tal que o escritor diz ser necessária, mas sim uma monarquia que seja fiel à aliança do Senhor. É um tipo muito específico de rei que ele vislumbra aqui. É a primeira coisa que nós percebemos no nosso texto. Mica, ladrão e sacerdote. E a sua típica família religiosa. Mas o texto continua. Mais um personagem vai entrar aí no meio. Versos 7 a 13. Havia um jovem de Belém de Judá, da tribo de Judá, que era levita, estrangeiro, naquele lugar. Este homem partiu da cidade de Belém de Judá em busca de outro lugar para morar. E assim, seguindo o seu caminho, chegou à região montanhosa de Efraim, até a casa de Mica. E Mica lhe perguntou: de onde você vem? Ele respondeu: sou levita de Belém, de Judá, estou procurando um lugar para morar. Então Mica disse: fica comigo, como meu conselheiro, sacerdote, eu lhe darei 10 moedas de prata por ano, mais a roupa e mais sustento. O levita entrou e consentiu em ficar com aquele homem. E o jovem era para ele como um de seus filhos. Mica consagrou o jovem levita, que passou a ser o seu sacerdote. E o jovem ficou na casa de Mica. Então Mica disse: agora sei que o Senhor me fará bem, porque tenho um levita como sacerdote, ou quase um levita doméstico. Um levita de estimação. É o que Mica tem. Agora nós lemos sobre um levita que deixou o território de Judá, viajou até Efraim e parou na casa de Mica. Ele estivera vivendo em Belém, verso 9 nos diz isso. Ele era de lá. E interessante que Belém não era das cidades levíticas de Judá, conforme nos diz Josué, capítulo 21, verso 9 a 16. Belém não era, mas ele está vindo de lá. Ele está saindo de Belém. Perceba como as coisas estão desordenadas aqui. Nem era uma cidade de levitas e ele estava lá. Mais tarde ficamos sabendo que ele era, nós vamos ver mais para frente, que este levita aqui era descendente de Gerson, que era filho de Moisés. Capítulo 18, verso de número 30. Nós vamos ter essa informação. Sermão que vem, a gente vai olhar um pouquinho mais sobre isso. Mas já temos essa informação de quem é esse levita. Esse levita era, portanto, membro da linhagem coatita. Lembram? Haviam 2 linhagens de levita. Uma descendia diretamente de Arão e a outra descendia diretamente de Moisés. O levita da nossa história é um coatita, então descendente dessa linhagem levítica de Moisés. Para ser descendente de Moisés e não de Abraão, ele deveria viver ali em Efraim, na terra de Dan, ou a oeste de Manassés. É o que nos diz lá Josué 21. Olhando lá para a história da divisão das terras,
Era ali que ele deveria viver. Quando Mica então descobre que o visitante era levita, ele lhe ofereceu um cargo assalariado, incluindo abrigo, comida e vestuário. E ainda incluiu um outro papel, que ele seria o seu conselheiro pessoal. A palavra conselheiro aí no hebraico, que foi traduzida na nossa Bíblia para conselheiro, literalmente significa pai. É como se ele desse a esse homem, a esse levita, o direito de ser pai dele. Você vai cuidar de mim como se eu fosse um filho para você. Você vai me orientar como se eu fosse seu filho. Esse sacerdote, agora sacerdote, o levita, pai. E esse pai é um título de honra que sugere que esse sacerdote daria conselhos, protegeria os interesses da família, sobretudo consultando a vontade divina. Por isso ele diz: agora o Senhor nos abençoa. Agora o Senhor é com a gente. Eu tenho um levita, que não é só um levita, ele é o meu pai e sacerdote. O levita então aceita os termos. Ele assina o contrato, passa a morar com Mica, sua família. A motivação primária aqui de Mica é revelada quando ele declarou que o Senhor faria dele um homem rico. O Senhor me fará bem. Literalmente, no hebraico quer dizer, o Senhor me deixará rico. Esse era o intuito dele. Crescer com a sua religião. Crescer com a sua igreja doméstica. Porque ele tinha um levita agora como sacerdote. Mais uma vez, o narrador ele só pode balançar a cabeça, desapontado. Porque o primeiro verso do 18, ele vai dizer: não havia rei em Israel. Não havia rei. Se houvesse rei, ele teria percebido que a herança sacerdotal não pode ser contratada. Ele teria percebido que o Senhor não pode ser manipulado para conceder bênção. E ele teria corrigido. Aquele levita, Mica, sua mãe. Queridos, a história desse povo, ela vai de mal a pior. Ela vai de mal a pior. Os juízes acabaram. Não há menção a libertador, muito menos de um povo arrependido. E é bem provável, meu querido irmão e irmã, que talvez você olhe para essa situação narrada aqui e pense: mas pastor, está bem melhor que antes. Está bem melhor. Não há pilha de corpos, não há assassinatos. É somente um caso de família. Vai no programa lá e resolve fácil. É somente um caso de família. É somente um problema familiar, é muito pequeno em relação ao que Sansão fez. É muito pequeno em relação ao que Gideão fez. É muito pequeno. Queridos, eu gostaria que você entendesse que há camadas nesse texto que tornam essa situação, sim, piores que as anteriores. Tornam essa situação bem pior. Perceba, uma igrejinha de qualquer jeito, na porta de casa. Um filho roubando a sua mãe. E o pior, veja bem, aonde está a preocupação de Mica? Você percebeu? Aonde está a preocupação de Mica em toda essa situação? Na praga da sua mãe. É ali que está a sua preocupação. Sabe aquela história de que praga de mãe pega? Ó, leva guarda-chuva que vai chover. Leva casaco que você vai ficar doente. Mica acreditava nisso. E o que preocupava Mica era muito mais a maldição de sua mãe. Ou a maldição proferida, de sua mãe, do que o temor ao Senhor. A preocupação de Mica está naquilo que a sua mãe havia dito. Na praga que a sua mãe havia lançado contra o ladrão. Aqui está a preocupação de Mica. Não na vontade de Deus. Não no temor ao Senhor. Não porque roubar é pecado.
Provérbios 29, verso 25 diz: quem teme ao Senhor arma ciladas, mas os que confiam no Senhor está seguro. Perdão, quem teme ao homem arma ciladas, mas o que confia no Senhor está seguro. Mica teme mais os homens do que o Senhor. E perceba, queridos, se você acha que o que sucedeu aqui, o que aconteceu anteriormente nas histórias é pior do que aquilo que nós lemos, isso comprova a tese de que nós estamos muito mais próximos de Mica, de sua mãe e do levita. Aliás, eu já disse aqui e repito, Dale Davis, um comentarista, comentando esse trecho, ele vai dizer que os próximos 5 capítulos, incluindo esse nosso, são um espelho, mostrando aonde nós estamos, quem nós somos, o que nós temos feito. A perca do temor a Deus é terrível, queridos. Perder o temor do Senhor é algo terrível. Traz um dano, deturpa a nossa visão, deturpa o nosso culto, deturpa a nossa vida. E entenda, e a nossa história deixa muito claro, a perca do temor a Deus não é um problema externo, é um problema do coração. Começa dentro de nós, brota dentro de nós. E um dos problemas que nós percebemos aqui, da falta de temor a Deus. O primeiro problema, a primeira coisa que nós podemos aprender aqui, que quando nós perdemos o temor ao Senhor, acontece uma disfunção familiar. A família perde a sua funcionalidade. Ela perde totalmente. Veja o que acontece com essa família. O relacionamento de Mica e com sua mãe não é nada funcional aqui. Nada funcional. Um filho que rouba a mãe que não exorta o filho diante do seu pecado, é o que está aqui diante de nós. É o que está aqui sendo descrito quando uma família perde o temor ao Senhor. E veja bem, o quão danoso é quando um filho deixa de temer a Deus. A obediência de Mica não está condicionada em quem é o Senhor, na santidade de Deus, no caráter de Deus, na vontade de Deus, não. Ele simplesmente está com medo da praga proferida pela sua mãe e nada mais. Nada mais. Mas não se esqueça daquilo que Jesus nos ensina. Mateus capítulo 10, verso 28. Não temam os que matam o corpo, mas não podem matar o quê? A alma. Pelo contrário, temam aquele que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma quanto o corpo. É a Deus que nós tememos. É a Deus que nós tememos. Veja bem também, querido, o quão danoso é para um pai e uma mãe que por medo de não ser benquisto do filho, o medo de não machucar o filho, o medo de não desapontar o filho, de não constranger o filho, deixam de exortar o seu filho. O quão danoso é. Viu a reação da mãe de Mica? Mica chega, confessa o seu crime. Mãe, as 1.100 moedas de prata que roubaram da senhora, então, fui eu que peguei. O que a mãe fala? Que o Senhor te abençoe, meu filho. Que o Senhor te abençoe. Queridos, a palavra de Deus nos ensina que o amor verdadeiro disciplina. Ele exorta, ele corrige. E essa mãe louca, ela não só deixa de exortar o filho ladrão, como ainda incentiva a própria jornada religiosa, pagã, idólatra do filho. Ela incentiva, ela financia. Aqui, filho, como você confessou o seu pecado, eu vou fazer o seguinte, eu vou consagrar essas moedas. Eu vou fazer 2 ídolos para você colocar lá no seu altar. Leva lá para a sua igreja. E adore o Senhor lá.
E aqui a gente caminha para o segundo ponto. A falta de temor a Deus, ela não só traz disfunção para a família, mas ela também nos leva a um culto deturpado e idólatra. O texto nos disse que dos 200 ciclos, que ela pega 200 ciclos, 200 moedas, dá um ourives, para que ele transforme em imagens, em ídolos. E isso é surpreendente, queridos. Mostra um desprezo flagrante pelo segundo mandamento, que não há aqui. Êxodo 20, verso 4 a 5. Onde Deus ele diz que ninguém deve fazer o quê? Uma imagem dele. Ele não deve ser adorado em forma criada e moldada pelo homem. É o que Deus diz. E por que ele disse isso? Por que ele disse isso? Porque qualquer imagem esculpida ou representação de Deus revelaria automaticamente parte da natureza de Deus, mas ocultaria outras partes. Qualquer imagem que você faça de Deus, queridos, qualquer imagem que nós podemos fazer do Senhor, pode ser que represente sim uma parte de Deus, mas ela oculta outras tantas partes. Ela oculta outras tantas. E a gente não pode se esquecer disso. Nós não podemos deixar de lado, por exemplo, Arão, lembra de Arão? Arão fez um bezerro de ouro lá no deserto. Lembra? Lembra dessa cena? Arão faz um bezerro de ouro. E perceba, este bezerro de ouro, ele não era outro Deus. Não era. Lembra do intento de Arão lá? A ideia era adorar o Senhor através daquele bezerro. Lembra? Foi para isso que aquele bezerro foi feito. Não para ser um outro Deus diante do povo, mas para de alguma forma, na ausência de Moisés, eles adorarem a Deus diante daquele bezerro, diante daquela estátua. Mas perceba, embora aquele bezerro possa simbolizar o poder de Deus, aquele bezerro não mostra a justiça de Deus. Aquele bezerro não mostra o amor de Deus. Aquele bezerro não pode mostrar a graça de Deus. São atributos que ficam de fora, porque uma imagem não pode retratar quem de fato é o Senhor. Ela não pode retratar. Imagine se você pintasse um quadro de Deus. Imagine se você tentasse pintar um quadro, uma imagem do Senhor, e tentasse adorar a Deus através da imagem que você pintou. O que você mostraria de Deus ali? Um Deus amoroso, sorridente, inspirador, majestoso. Perceba, nesse seu retrato de Deus, você não vai conseguir expressar e alcançar todo o esplendor da glória de Deus. Portanto, a sua visão de Deus, ela será distorcida. Esse é o problema da idolatria. Esse é o problema da idolatria. São imagens de Deus distorcidas que nós fazemos. Então, adorar a Deus com as imagens revela um espírito. Revela um espírito interior que não quer se submeter a Deus, mas ele quer escolher atributos para criar um Deus que seja palatável, que seja mais fácil de digerir, que seja mais fácil de aceitar. É isso que a idolatria faz. É isso que a idolatria faz. Ela olha e tenta criar um Deus, ou representar a Deus de uma forma que esse Deus seja mais agradável, palatável, fácil de digerir. É isso que ela faz. Mas ainda assim, a estátua em si, a imagem em si, aquele objeto de fundição esculpido em si, não é o problema principal. Não é. Porque a verdadeira questão na adoração por imagens é o desejo de moldar e revisar Deus espiritualmente. Lembra que eu disse que o problema de Israel não é externo, mas está no coração daquele povo? Esse é o grande problema.
Esse é o grande problema. Em termos modernos aqui, é uma recusa em deixar Deus ser Ele mesmo. É como se nós estivéssemos fazendo isso. Em nossas vidas, nós filtramos coisas sobre Deus que o nosso coração não pode aceitar. Isso é idolatria. Isso é um culto pagão. Isso é um culto distorcido. Se você olha para Deus e tenta filtrar Deus, isso eu aceito, isso não, você está sendo idólatra. Você está adorando um falso Deus, que não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da Bíblia. De certa forma, queridos, esse é o principal pecado do nosso tempo. É o principal pecado da igreja do nosso tempo. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer, não acredita em um Deus assim? Eu gosto de pensar em Deus desse jeito. Quantas vezes você já ouviu isso? Isso é idolatria. É criar um Deus que não é o Deus bíblico. É adorar um Deus que não é o Deus revelado nas Escrituras. É ignorar atributos do Senhor que são essenciais e fazem parte do caráter desse Deus e nós o ignoramos. Para que esse Deus seja palatável. Para que esse Deus seja mais fácil de digerir. Isso é adorar a Deus por meio de trabalho de nossas próprias mãos. E você pode fazer isso sem formar uma imagem física, lá no seu quarto, sobre Deus. Porque está no seu coração. E aí está o problema. A maneira mais séria de fazer isso é rejeitando, seja consciente, seja intelectualmente, parte da revelação bíblica de Deus. Nós fazemos isso sempre que dizemos, não podemos mais aceitar um Deus que faz isso. Os liberais gostam, né? Não posso aceitar um Deus que rejeita tais pessoas e dizem que são pecadoras. Não posso aceitar isso mais. Não posso aceitar um Deus que proíbe isso. Nós, a cada dia que passa, vamos nos enrolando em um manto chamado progresso e vamos deturpando a imagem do nosso Deus. Vamos distorcendo a imagem do nosso Deus. Na verdade, o que nós realmente estamos dizendo é o desgosto de nossa cultura por essa ideia significa que devemos abandoná-la. Se a nossa cultura diz que isso não é legal, então precisamos abandonar. Nós devemos ter um Deus que se adapte às sensibilidades da nossa cultura. Não esse Deus bravo que parece aí. Assim como Mica, queridos, você remodelou para se adequar ao seu coração, à sua sociedade. O certo seria o contrário. Você está remodelando Deus para adequar ao seu coração, para adequar à sua vontade, para adequar à sua cultura, sendo que o correto seria Deus remodelar os nossos corações, Deus remodelar a nossa cultura, e isso é falta de temor a Deus. É falta de temor ao Senhor. Tememos mais as pessoas, tememos mais a nossa fama, a nossa influência, a nossa cultura, a nossa reputação do que o Senhor. Isso é idolatria. Isso é pecado. É por isso que, assim como Mica, tem um monte de gente abrindo aí as suas igrejas domésticas. Mica adora a Deus como quer. Torna o seu filho um sacerdote. Contradiz a vontade de Deus. E não só Mica, ainda tem um levita que entra na história, em cena, que nos conduz ao terceiro ponto e último, que é o temor de um outro Senhor. Se nós não estamos adorando a Deus, automaticamente, nós estamos nos curvando diante de um outro Senhor. E esse levita, ele revela muito sobre isso. O nosso levita se vende. Ele se vende. E como eu disse, conforme a lei, o levita não poderia se vender
por preço. Era uma obrigatoriedade dos levitas. Isso mostra muito também de quem nós somos, queridos. Quantos de nós temos nos vendido? O levita aqui da nossa história se vendeu. Perceba, ele se vendeu por 5% do valor daqueles ídolos que estavam ali na igreja que ele estava trabalhando. Quanto valiam aqueles ídolos? 200 moedas de prata. E por quanto esse levita se vende? Por 10. Por ano. Por ano. 5%. Ele vendeu o seu juramento diante do Senhor. Ele vendeu o seu compromisso diante do Senhor. Ele vendeu a sua promessa de fidelidade ao Senhor por um valor bem abaixo do que aqueles ídolos ao qual ele estava servindo naquele templo, naquela casa. Querido, se você é um cristão, professo, verdadeiro, não se venda. E entenda que se você não serve a Deus, você está servindo a outro Senhor. E talvez ainda dando desculpas ainda. Talvez ainda dando desculpas. E sabe de uma coisa? Naquela época não havia rei. Não é assim que o texto nos diz? Não havia rei. O ponto é que hoje há um rei. Há um rei. O nosso Senhor Jesus Cristo é o rei de seu povo. A questão é, ele reina sobre a sua vida? Ele reina sobre o seu coração? Você teme? Aliás, não é assim que nós começamos o livro da sabedoria de Provérbios? Provérbios capítulo 1, verso 7, que diz? O temor do Senhor é o princípio da... O temor do Senhor é o princípio. Mas porque nós queremos deixar Deus governar nos nossos corações, nós precisamos deixar de fato Deus governar os nossos corações para que nós possamos servi-lo. E queridos, você nunca irá conseguir fazer isso, nós nunca faremos isso, se reduzirmos o nosso Deus a uma imagem feita por nós mesmos, ou uma projeção de nós mesmos em nossas mentes, ou até mesmo a um burro que concorda com aquilo que a gente pensa, conforme o levita da nossa história. Nós precisamos confiar no Senhor. Nunca seríamos movidos a servir a um pequeno Deus, como aquele que não sejamos movidos. Quando nós temos fé no Evangelho, quando nós conhecemos o verdadeiro Deus, que com seu grande poder e amor enviou o seu Filho para morrer em nosso lugar e nos dar sua justiça, e enviou o seu Espírito Santo aos nossos corações para nos transformar nas pessoas que foram projetados por Ele para sermos e desfrutarem de sua bênção. Se nós conhecemos esse Deus, por que é que nós não vamos adorá-lo? Por que é que nós não vamos nos curvar somente a Ele e diante dEle? Por que continuaremos querendo criar os nossos próprios deuses? É a tragédia do nosso texto. É a tragédia da religião que é feita pelo homem e que vai sempre reduzir Deus. Sempre vai reduzir a Deus a alguém que será controlado, manipulado. Em vez de ver Deus como aquele que está no controle e é digno de uma vida real e completa, digno de completa adoração, louvor, honra. É reduzir Deus, e reduzir Deus nos leva a adorar um Deus que não pode ajudar, não pode salvar, não pode abençoar, como Mica está prestes a descobrir. A história de Mica continua no capítulo seguinte. E ele vai perceber que aquelas duas estátuas não vão poder resolver o problema que ele vai se enfiar daqui a pouco. Não vão resolver. Que Deus seja o rei da sua família, queridos. Que Deus seja o rei do nosso culto. Que Deus seja o rei do seu coração. Que o seu coração esteja sujeito ao Senhor.
Que o seu coração seja dominado pelo Senhor. Que o seu coração seja contido pelo Senhor. Porque no fundo o problema de Israel, o problema da igreja, o meu problema, o seu problema, não era a falta de alguém no trono do palácio, mas sim de um rei legítimo que governe corações. Esse é o nosso real problema. De um rei que governe nossos corações. Por isso que haja temor do Senhor, em nome de Jesus. Amém? Vamos orar ao Senhor. Feche seus olhos.